Bom dia, queridos irmãos. Tomando um cafezinho com Jesus, começando o nosso dia. Quero aqui convidar cada irmão para a gente estar participando da nossa live, né? Essa live que todos os dias nós fazemos o cafezinho com Jesus. Começamos o nosso dia como a gente sempre faz, louvando a Deus. Depois a gente vai dar esse conhecer do catecismo da Igreja Católica. É um agir, um mover, assim, inspirado pela presença de Deus, o querer estar com Deus, né? E isso faz de nós, assim, um coração esforçado, um coração que se esforça para ouvir, um coração esforçado para amar, um coração esforçado para estar na presença de Deus. E Deus vê o coração esforçado. E esse esforço traz a graça que vem de Deus. Porque Deus conhece um coração que é esforçado, que se dedica e que tem a vontade de estar na presença dele. E isso que nós fazemos todos os dias. Tem momentos de cansaço, tem momentos de fadigações, tem momentos que a gente vai estar com o nosso humano desanimado, cansado, mas em nenhum momento nós expomos isso para que a graça deixe de acontecer. Nós se colocamos o nosso eu, mas nós estamos todo para Deus, com um pouquinho ou com muito, nós estamos na presença de Deus. Isso Deus vê o nosso coração. Qual a razão de eu estar falando isso? Porque, irmão, eu quero que eu e você saiba que você tem um Deus que te ampara, que você tem um Deus que te ama de todo o coração. E esse Deus vê o teu esforço, esse Deus vê a tua dedicação. É mesmo que acontece quando você vai à Santa Missa, você fala assim, eu não estou com vontade, eu estou cansado, mas você se esforça, você vai, chega lá, se coloca, mesmo com aquele desânimo. Nós temos relatos de santos, né? Que aonde que, acho que se eu não me engano, se eu estiver falando coisas erradas, Santa Teresinha chegou, não, foi adorar a Deus e estava assim. Ela começou a contar as lajotas da onde que ela estava, ali na frente de Deus. E naquele momento ali, depois ela ficou sabendo que foi o momento que ela mais amou a Deus, porque ela estava ali, mesmo na sua precariedade, ela estava ali para adorar o Senhor. E isso, irmão, eu estou falando por quê? Porque eu tenho certeza que a tua dedicação, o teu amor a Deus, com o teu tudo, não é em vão. Então o aprendizado que nós estamos tendo aqui, se dedicando ao catecismo todo dia, lendo um pouquinho, degustando, como o sabor do café, um sabor da alma vai preenchendo com as palavras de Deus. E hoje nós vamos ver isso. O que eu estou falando para mim e para você agora, nós queremos dizer que se chama tradição. Palavras dito em palavras, no mover do Espírito Santo, passando um para o outro, tendo conhecimento, junto com a palavra de Deus, junto com o conhecimento, junto com o testemunho de vida, e trazemos assim junto dos apóstolos. Então, Catecismo da Igreja Católica é trazer a tradição dos apóstolos junto com a palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo no agir de Deus. Vamos começar fazendo o que nós fazemos todos os dias, louvando a Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 75 e o parágrafo 96 é que está anotado para nós estar degustando hoje, mas nós vamos estar falando sobre tradição apostólica e a palavra de Deus. Cristo Senhor, em que se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca, promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Então, esse é o parágrafo 75. 76. A pregação apostólica. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, faz-se de duas maneiras. Então, ela tem como oralmente e por escrito.
oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplo, em instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então eles transmitem isso através da convivência com Jesus e através do agir do Espírito Santo. Por escrito, nós sabemos que tínhamos o Antigo Testamento, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob inspiração do mesmo Espírito Santo puseram por escrito a mensagem da salvação, eles escreveram, e tudo isso ficou guardado no depósito da fé, foi levando, foi indo até chegar o momento de ter escrito a palavra de Deus, o Evangelho. Parágrafo 78. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição. Então, o que é a tradição? É uma transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição enquanto distinta da Sagrada Escritura. Embora intimamente ligada a ela, por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da Igreja crente e orante. Vamos colocar aqui. A nossa liturgia diária, nosso dia a dia, nosso ano litúrgico, nós percorremos o caminho de Jesus, desde o nascer ao ressuscitado. Então, assim, todo o agir, o caminhar de Cristo todos os anos, irmãos, o católico, apostólico romano, se ele viver todos os dias Santa Missa, se ele viver todos os dias doação de entrega, você é um que vai poder transmitir com a tua vida, o teu agir, com as tuas palavras, com a tua ação, esse Evangelho vivo de Cristo. A ação de Cristo na nossa vida, quando nós vamos à Santa Missa e vivemos ela, e levamos a palavra, ouvimos, prestamos atenção, não vamos lá para ficar abrindo a boca, para ficar longe da palavra. Não, né? Vivemos a Santa Missa. Nós prestamos atenção em cada detalhe, em cada palavra. E nós transmitimos esse agir no nosso coração e guardamos os pensamentos e com a nossa vida, nós vamos anunciando o Evangelho vivo, primeiro em nosso coração. E nós vivemos uma graça muito grande, do nascimento, do anúncio até o ressuscitado. A relação entre tradição e Sagrada Escritura. Tanto uma como a outra, é o parágrafo 80, tanto uma como a outra tornam presente ou fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com seus todos os dias, até a consumação do século. Vamos pegar a palavra? Mateus 28, 20. Vamos deixar aberto nessa palavra. Mateus 28, 20. Então Jesus prometeu que ficaria com todos os seus até o fim do século, consumação do século. Mateus 28, 20. Depois nós vamos ler no final, tá? Vamos para o parágrafo 81. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto regida sob a moção do Espírito Santo. Quando a Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambos devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Resumindo, dentro da Igreja de Cristo, e está sendo cobrado essas palavras, nunca saindo da realidade que vem de Deus, da Igreja, da tradição e da palavra. Então, se alguma vez for escrito algo, eles vão ver, eles vão analisar e vão estar colocando a raiz, a essência que está ligada a Cristo. Não pode fugir dessa essência. Quem que vai ensinar? Eu, você, católico, apostólico, romano, que é batizado, crismado. Nós somos convidados a ensinar a palavra de Deus, a anunciar por palavra, por boca, pelo agir e pelo anúncio do Evangelho, com direcionamento, com a verdade, junto com a igreja. Lembrando, tome cuidado, irmão, para falar, Deus falou, pegar a palavra ali de qualquer jeito. Tome cuidado, procure sempre o ensinamento junto com a igreja, procure se unir aos ensinamentos, ao rodapé da Bíblia Católica,
a esse ensinamento que vai te levar ali a uma realidade profunda junto com o mover do Espírito Santo da igreja. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu creio, irmão, que Jesus está conosco, Ele está vivo, está no meio de nós, está lá no sacrário, na Santa Eucaristia, está junto conosco na tradição, na igreja, no magistério, no agir, desde o momento que nós vemos o sacramento da confissão, a Santa Eucaristia, a presença viva de Deus. Ele está no meio de nós, Ele está presente. E quando nós acreditamos na palavra, na tradição, neste agir, junto com o magistério, junto com a palavra de Deus, junto com tudo que nós presenciamos, nós se deixamos ser conduzidos por Deus. Porque quando a pessoa quer achar do jeito dela, da maneira dela, eu escuto a palavra, eu falo do meu jeito, Deus falou comigo do meu jeito, é esse jeito que tem que ser. Eu creio, irmão, que você não está sendo obediente a Deus. Porque quando você escuta a palavra de Deus e você se une ao que Ele deixou a igreja. Se Ele deixou a igreja, Ele tinha um objetivo. Qual que é o objetivo de ter a igreja? Para que serve a igreja? Cristo fundou a igreja à toa? Para dizer que tinha uma igreja? Para dizer que... Não. O objetivo de todo o agir de Deus, o projeto de Deus, é que nós sejamos amparados na verdade. E para que eu seja amparado na verdade, tradição, magistério, palavra de Deus. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos. Que Deus abençoe.